Olá, tudo bem? Sejam todos bem-vindos a mais um Em Cristo Sempre Conectados, um canal da Igreja Presbiteriana Filadélfia de Blumenau. Meu nome é Márcio, sou pastor da igreja e quero te convidar a esse tempo oportuno da gente se debruçar, digamos assim, na Palavra de Deus, a gente se achegar à Palavra de Deus e pedir para que Ele fale ao nosso coração. Vamos se achegando. Não sei se você está só, se você está acompanhado, se você está com a tua família, mas vamos nos ajeitando. Pegue a tua Bíblia e hoje é tempo da gente conversar um pouco sobre o que temos oferecido a Deus. Essa é a temática hoje. O texto que quero compartilhar com você hoje é Malaquias. Malaquias, capítulo 1, dos versos 6 a 14. Vou fazer a leitura na versão NVI, como de costume, então acompanhe comigo. Diz assim: O filho honra seu pai e o servo o seu senhor. Se eu sou pai, onde está a honra que me é devida? Se eu sou senhor, onde está o temor que me devem? Pergunta o Senhor dos Exércitos a vocês, sacerdotes: são vocês que desprezam o meu nome? Mas vocês perguntam: de que maneira temos desprezado o teu nome, trazendo comida impura ao meu altar? E mesmo assim ainda perguntam: de que maneira te desonramos? Ao dizerem que a mesa do Senhor é desprezível. Na hora de trazerem animais cegos para sacrificar, vocês não veem mal algum. Na hora de trazerem animais aleijados e doentes como oferta, também não veem mal algum. Tentem oferecê-los de presente ao governador. Será que ele se agradará de vocês? Será que os atenderá? Pergunta o Senhor dos Exércitos. E agora, sacerdotes, tentem apaziguar Deus para que tenha compaixão de nós. Será que com esse tipo de oferta ele os atenderá? Pergunta o Senhor dos Exércitos. Ah, se um de vocês fechasse as portas do templo, assim ao menos não acenderiam o fogo do altar inutilmente. Não tenho prazer em vocês, diz o Senhor dos Exércitos, e não aceitarei as suas ofertas, pois do Oriente ao Ocidente, grande é o meu nome entre as nações. Em toda a parte incenso é queimado e ofertas puras são trazidas ao meu nome, porque grande é o meu nome entre as nações, diz o Senhor dos Exércitos. Mas vocês o profanam ao dizerem que a mesa do Senhor é imunda e que a sua comida é desprezível. E ainda dizem: que canseira, e riem dela com desprezo, diz o Senhor dos Exércitos. Quando vocês trazem animais roubados, aleijados e doentes e os oferecem em sacrifício, deveria eu aceitá-los de suas mãos? Pergunta ao Senhor. Maldito seja o enganador que, tendo no rebanho um macho sem defeito, promete oferecê-lo e depois sacrifica para mim um animal defeituoso, diz o Senhor dos Exércitos, pois eu sou um grande rei e o meu nome é temido entre as nações. Amém. Até aqui. Vamos orar? Deus e Pai Todo-Poderoso, em nome de Cristo, muito obrigado porque mais uma vez temos a oportunidade de nos achegarmos à Tua Palavra e poder compartilhar e orar a Deus pedindo ao Senhor o discernimento e a sabedoria para entender qual que é o recado, qual que é a mensagem, o que é aquilo que o Senhor quer trabalhar no nosso coração. Muito obrigado, Deus, porque o Senhor tem sido um Deus paciente, misericordioso. O Senhor tem sido um Deus que tem feito maravilhas na nossa vida. Que nós sejamos um povo, Deus, que reconhece quem o Senhor é. Que sejamos um povo que honramos o Senhor com o melhor de nós, porque o Senhor ofereceu o melhor do Senhor por nós, ó Pai. Nós agradecemos e oramos em nome de Cristo. Amém. Eu quero compartilhar com você uma história que eu ouvi e nunca mais esqueci. Eu não sei de fato se é verídica ou se é só um conto, por assim dizer, mas ela diz a história de um pedreiro já a ponto de se aposentar. Ele é chamado pelo patrão
que o patrão dá uma última tarefa, digamos assim, para ele, na empresa. A construção de mais uma casa, né? A questão é que construir uma casa não acontece do dia para a noite e, de fato, aquele pedreiro estava nos últimos dias de trabalho. Um pouco contrariado com o patrão, ele aceita aquela obra, afinal foram muitos anos de trabalho ali naquela empresa, anos de excelência, de trabalho muito bom, e então ele segue o pedreiro para aquela última tarefa, né? Só que diferente das outras vezes, agora ele executa a obra de forma um pouco desleixada, porque ele queria terminar rápido, afinal a aposentadoria estava chegando. Então ele vai, não toma os cuidados devidos, ele, digamos assim, não realiza a obra com excelência, como todas as outras obras que ele já tinha realizado. Ele termina a obra sim, a casa fica em pé, só que num tempo bem reduzido e com a qualidade não tão boa, digamos assim. Ele volta ao patrão e diz: olha, terminei aquela obra, então agora, com a licença do senhor, eu me retiro para o meu tempo de aposentadoria. Aquele patrão, com um gesto surpreendente, diz o seguinte para ele: olha, tome aqui. Aqui estão as chaves desta última casa que você construiu. Essa é a tua casa. Eu sei que você mora de aluguel. Eu sei que você tem uma família, que você tem filhos. E por todo o serviço de excelência que você prestou aqui na nossa empresa, então, essa última casa, eu só não te disse antes, mas estou dizendo agora, ela é para você. Essa casa é sua. Qual que é a moral dessa história? É de que nós precisamos viver os nossos dias com excelência. Nós precisamos dedicar o melhor de nós para cada um dos nossos dias. E ainda mais, que esse melhor de nós seja alimentado por um coração grato a Deus, que tanto tem feito por mim e por você. O próprio Deus é um Deus por excelência. Observe o céu, as estrelas, o sol, a lua. Observe a natureza ao teu redor. Observe a criação humana, os animais. Se dê conta da obra de Cristo na cruz. Excelência de Deus por mim e por você. A obra da criação aponta para um Deus que é excelente. Então, diante desse Deus que se importa tanto em oferecer sempre o melhor de si por nós, para a sua criação, nós precisamos então refletir essa excelência de Deus também para o mundo, através daquilo que nós vivemos, através daquilo que temos recebido de Deus. Por isso que o tema que eu pensei hoje para nós é: honre a Deus com o melhor. Talvez o que nos falte é compreender o que é oferecer o melhor. Por que eu digo isso? Porque nós vivemos numa sociedade em que grande parte das pessoas diz que a todo tempo está correndo atrás do prejuízo. Já ouviu falar isso? Já disse isso? Nós vivemos apressados, nós comemos mal, nós não cuidamos muitas vezes nem da nossa própria saúde, nós queremos fazer muitas coisas, diversas coisas e tudo ao mesmo tempo. A consequência disso é que a nossa espiritualidade, a nossa relação com Deus e com o próximo tem sido afetada de uma forma muito profunda, porque nós nos perdemos em tudo isso e, de fato, não há condição alguma de oferecermos a excelência para o mundo. A excelência como um povo que recebeu algo excelente de Deus.
como um povo que reconhece que foi amado profundamente por Deus. É um pouco disso que Malaquias, profeta de Deus, traz para a geração dele. Ele fala aos sacerdotes e ele diz que eles estavam oferecendo a Deus simplesmente por obrigação, por assim dizer. Eles estavam simplesmente fazendo de forma descuidada, sem preocupação alguma em oferecer o melhor. E Deus fica indignado. Ele lembra a todos de que Ele é o único, sim, digno de honra. E essa honra estava faltando àqueles sacerdotes e àquela geração. Onde que a gente vê isso? Só lembrando, né, do capítulo 1, o verso 6 diz, Deus fala, né, olha, eu sou Deus Pai. Eu sou o Senhor. No verso 14 ele diz, olha, eu sou o grande Rei. E nos versos 7 e 8, ainda no capítulo 1, ele diz que ele é Deus que governa todo o universo. Esse Deus que detesta o pecado, vê o seu povo numa vida descuidada. Esse Deus que é excelente percebe o seu povo numa vida, digamos assim, desleixada. O próprio povo de Deus está perdido em seus atos, em seus pensamentos. Por isso, o juízo de Deus é inevitável. Nós não lemos antes, vamos ler agora, é Malaquias capítulo 2, verso 2. A gente não vai trabalhar tão profundamente esse verso, mas só para a gente ter a ideia do juízo de Deus. Malaquias capítulo 2, verso 2 diz assim: Se vocês não derem ouvidos e não se dispuserem a honrar o meu nome, diz o Senhor dos Exércitos, lançarei maldição sobre vocês e até amaldiçoarei as suas bênçãos. Aliás, já as amaldiçoei, porque vocês não me honram de coração. Percebe a profundidade da palavra de Malaquias ali ao povo? A palavra é direta aos sacerdotes, mas traz à tona o pecado de todo Israel. E por que não? Traz à tona muitas vezes como anda a nossa vida. A forma como Malaquias coloca a pergunta na boca dos sacerdotes, ela é muito interessante, né? Diz, de que maneira temos desprezado o teu nome? E no caso aqui a expressão de que maneira, ela expressa surpresa. É tipo assim, de que maneira? Como assim? Não estamos entendendo bem, digamos, né? Como se os sacerdotes estivessem surpresos com a acusação de Deus. Como assim, Deus? Como o Senhor é capaz de dizer isso, digamos? Afinal, que problema há em não honrar a Deus com o melhor? Não disseram de boca isso, mas os seus atos, pelo próprio testemunho de Deus, mostravam isso. Eu acredito que aqui está a grande pergunta para mim e para você. A pergunta é, o que temos oferecido para Deus? A nossa excelência ou a sobra? É verdade que por conta do nosso pecado e as consequências do nosso pecado, ninguém é capaz de si mesmo de oferecer algo tão excelente quanto Deus merece. E foi exatamente por isso que Deus ofereceu o melhor. Quando nós não tínhamos capacidade nenhuma e não temos ainda hoje, o que Deus faz? Deus, Ele mesmo, oferece o melhor. Deus deu o melhor cordeiro. Deus ofereceu o cordeiro sem nenhum tipo de defeito. Deus permitiu que a sua oferta, a melhor de todas as ofertas,
fosse sacrificado no meu lugar e no seu lugar. Deus viu o seu melhor sendo pregado numa cruz, para que todos nós soubéssemos o que é o melhor oferecido da parte dele. Lembra? Deus é um Deus de excelência. Portanto, Deus merece sim todo o nosso louvor, toda a nossa gratidão. E Ele é digno do melhor, porque Ele mesmo ofereceu o melhor dele para mim e para você. E aí, já conseguiu responder? Com o que temos honrado a Deus? Como temos honrado a Deus? Temos honrado a Deus com o melhor do nosso tempo? Temos honrado a Deus com o melhor das nossas forças? Com o melhor dos nossos recursos? Temos honrado a Deus com o melhor dos nossos planos? Temos honrado a Deus com o melhor da nossa gratidão? Nós temos motivos a agradecer a Deus? Pare e pense. Temos honrado a Deus com a nossa gratidão? Se pudéssemos transformar a nossa vida em algo palpável e embrulhar como um presente e entregar esse presente para alguém, qual seria a reação da pessoa que recebesse esse presente? O que viria embalado dentro desse presente? Já parou para pensar? A pergunta que Malaquias faz aos sacerdotes de Israel é bem essa. Releia comigo o verso 8 do capítulo 1. Tentem oferecê-los de presente ao governador. Será que ele se agradará de vocês? Será que os atenderá? Pergunta o Senhor dos Exércitos. Aqui há um ponto importante a ser considerado. A primeira questão não é o que se faz. A coisa mais importante talvez não seja exatamente o que se faz, mas como se faz. O que se faz é importante, claro que é. Falando especificamente dessa passagem, Deus tinha estabelecido exatamente a forma como o sacrifício deveria ser oferecido. Esse é o que se faz, né? O sacrifício da forma que deveria ser oferecido. Mas esse o que se faz vai refletir no fundo, a forma como fazemos, como nos achegamos. Alguém que se dá conta do amor de Deus vai responder a esse amor obedecendo a Deus e honrando a esse Deus com o melhor. Não vai honrar a Deus por obrigação ou por medo, mas vai honrar esse Deus com excelência, porque esse Deus tem nos honrado de forma excelente. Quero compartilhar mais uma história com vocês, mas essa eu tenho certeza que é verídica, porque foi a história do meu casamento, ou uma das histórias do meu casamento. Naquela época eu ainda não era pastor, eu trabalhava com representação comercial, morava em Campinas, só que eu atendia todo o estado. Então a gente tinha contato com muitas pessoas, algumas a gente acaba fazendo um pouco mais de afinidade, tendo, né, um pouco mais de afinidade, e eu convidei sim alguns clientes mais chegados, que eram de cidades um pouco mais distantes, cidades tipo São Paulo, Guarulhos, Jundiaí. Quem conhece ali aquela região sabe que de Campinas até essas cidades é uma distância considerável. Eu convidei por consideração porque de fato eu queria que eles estivessem, mas talvez, confesso, não tinha tanta esperança deles virem. E para minha surpresa não é que eles vieram. Vieram vários dos clientes que eu convidei. Vieram. E por que eu estou compartilhando isso com vocês? É porque assim, o que eles trouxeram de presente, os objetos trazidos de presente, como é o costume num casamento, digamos assim, apesar de serem especiais e importantes, não foi o que mais importou para mim. Não foi o que eles trouxeram, mas como eles vieram.
aqueles presentes, de certa forma, expressavam o que eles sentiam por mim. O presente foi de menos ali. O que mais me alegrou foi a presença deles. E é isso que eu creio que Deus está levantando ali para aquela nação. E eu creio que é isso que Deus quer trabalhar no meu e no teu coração hoje. O que nós temos oferecido para Deus? Como temos nos achegado a Deus? A nossa preocupação qual tem sido em simplesmente cumprir funções ou realizar atos que, se não forem realizados, Deus de repente vai nos castigar e vai vir com juízo? Olha, no fundo, vai cair juízo sobre nós, sim. Mas, em primeiro lugar, eu creio que Deus quer nos lembrar do ato de excelência dele por nós, como ele chegou a nós, no ato de extrema bondade, amor e compaixão. E é isso que a gente precisa reconhecer, o ato de excelência de Deus por mim e por você, e que isso alimente a forma como nós vivemos os nossos dias, de forma excelente também, porque expressamos esse amor de Deus. E agora, sacerdotes, tentem apaziguar a Deus para que tenha compaixão de nós. Será que com esse tipo de oferta Ele os atenderá? Pergunta o Senhor dos Exércitos. Irmãos, vocês que nos acompanham, a palavra de Deus para mim e para você é para nos lembrar que Deus é Deus. E Deus é Deus de graça. E Ele conhece o profundo da nossa alma. Sabe o que Ele nos diz? Desde o tempo dos seus antepassados, vocês se desviaram dos meus decretos e não os obedeceram. Voltem para mim e eu voltarei para vocês, diz o Senhor dos Exércitos. É Malaquias 3:7. Você consegue perceber que recebe hoje na tua vida a graça de Deus? Voltem para mim e eu voltarei para vocês. O terrível dia do Senhor virá. Não se engane. Virá sim. Como diz em Malaquias 3:2, quem suportará o dia da sua vinda? Quem ficará de pé quando ele aparecer? Porque ele será como o fogo dos ourives e como o sabão do lavadeiro. Mas os justos, ou melhor, os justificados não precisam temer, pois Deus cuida dos seus. Depois, aqueles que temiam ao Senhor conversaram uns com os outros, e o Senhor ouviu com atenção. Foi escrito um livro como memorial na sua presença, acerca dos que temiam ao Senhor e honravam o seu nome, no dia em que eu agir, diz o Senhor dos Exércitos. Eles serão o meu tesouro pessoal. Eu terei compaixão deles, como um pai tem compaixão do filho que lhe obedece. Malaquias 3:16 e 17. A canseira existia para os sacerdotes de Israel, porque em tudo aquilo que eles levavam para Deus, eles simplesmente levavam, simplesmente faziam para cumprir como uma obrigação. Por assim dizer, eles apenas traziam ao Senhor sem se preocupar em como traziam. A nossa vida é como uma casa que está sendo construída tijolo por tijolo, dia após dia. A nossa vida é, por assim dizer, a última casa
que estamos construindo até o dia em que Jesus retornará para nos buscar. Então, construa essa casa com excelência. Honre a Deus com o seu melhor, honre a Deus servindo o próximo com o seu melhor. E que Deus em tudo isso seja honrado. Amém? Vamos orar? Deus e Pai Todo-Poderoso, em nome de Cristo Jesus, pudemos hoje ver, ó Deus, como o Senhor se agrada, não apenas com o que trazemos, mas como trazemos. Vimos que o Senhor se agrada em como nos apresentamos diante do Senhor e como temos, ó Deus, refletido a excelência do Senhor para o mundo, ó Pai. Deus nos perdoa, porque a começar de mim, posso observar que muitas vezes tenho sido falho, ó Pai, mas também posso reconhecer a Tua graça, a Tua misericórdia e o Teu perdão, até porque também posso reconhecer que o Senhor tem agido através da minha vida e creio que através da vida de muitos dos que estão nos ouvindo e orando nesse momento, ó Pai. Nos faz um povo que oferece o melhor porque nós recebemos o melhor do Senhor e o melhor do Senhor foi o Seu próprio Filho, ó Pai. Seu Filho unigênito, cravado na cruz, dando a própria vida no nosso lugar, nos reconciliando com o Senhor, ó Pai. Jesus Cristo é o que de mais excelente o Senhor pôde oferecer por nós e é a expressão máxima de excelência, de amor por cada um de nós. Nós recebemos isso na nossa vida e que a gente aprenda a viver a partir dessa graça oferecida pelo Senhor a cada um de nós, ó Pai. Nos faz um povo excelente em tudo aquilo que fazemos. É o que nós oramos e agradecemos em nome de Cristo Jesus. Amém. Pois bem, ficamos por aqui. Muito obrigado por você ter nos acompanhado mais esse domingo. Lembrando que temos os nossos encontros de oração online, acontece toda quinta-feira. Maiores informações, dá uma olhada ali no nosso Facebook da Igreja Presbiteriana Filadélfia de Blumenau. Fica o convite, participe conosco. E aos domingos temos a divulgação das mensagens, né? Tenha esse tempo de culto doméstico ou, de repente, mesmo durante a semana, assista ou veja novamente e medite na palavra do Senhor. Nós precisamos investir, sim, na nossa espiritualidade. É essencial a gente se achegar a Deus. Amém? Então, que Deus te abençoe a você e a tua família e uma ótima semana. E no mais, em Cristo, sempre conectados. Até mais. Deus abençoe.